Olá, ouvintes, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast de política do Diário do Nordeste. Nesse mês de maio, ao menos 8 prefeitos deixaram seus partidos e se filiaram a outras legendas. Conversamos com dirigentes partidários e eles reconhecem que há conversas em curso com a possibilidade de um novo equilíbrio de forças no Estado. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa é a editora de política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma. Tudo bem, Jéssica? Olá, Wagner. Olá a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui de volta ao Ponto Poder Cafezinho e com assuntos, que essa pegada de prefeitos é meio bastidor, meio fofoca, então a conversa aqui vai ser boa, viu? Quem também gosta de uma boa fofoca é o repórter de política Igor Cavalcante. Tudo bem, Igor? Olá, Wagner, já ia dizer, fofoca, tô por aqui, mas você já antecipou aí, mas estamos aqui, vamos trazer aí várias novidades de mudanças partidárias e alguns acenos aí para o que deve ser a eleição do próximo ano. Olha só, a eleição é só no ano que vem, mas os partidos já tentam aí se estruturar para a disputa municipal. Estão aí no radar da base do governo não apenas as legendas, que já caminham juntas com o grupo desde o ano passado, você lembrar aí MDB, PP, mas como também novos partidos que estão surgindo aí, não novos de data de criação, mas de reestruturação nessa conjuntura de instituição aí da base aliada do grupo do governador Eumano de Freitas, como Republicanos e Podemos. Igor Cavalcante, nos últimos dias tivemos aí alguns prefeitos que trocaram de partidos. Conta pra gente como está sendo aí esses primeiros desembarques partidários. Pois é, Wagner, ao longo do mês de maio a gente teve aí uma série de mudanças, né? Prefeitos que estavam em um partido foram para outros, alguns que estavam ali sem partido acharam um partido. Então a gente tem várias definições. O partido que mais recebeu filiados, né, ampliou muito seu quadro, é justamente o Republicanos. A gente até acompanhou, noticiou aqui no Diário do Nordeste um grande evento que teve do Republicanos na Assembleia Legislativa, em que alguns prefeitos já se filiaram, né? A gente tem o Júnior do Titico, prefeito de Ipueiras, o Orlando Filho de Mombaça e até o Vânia Braz de Paramuti, os três aí que eram do MDB e agora compõem aí os quadros do Republicanos. Temos também a Lígia Protásio, que é a prefeita interina de Santa Quitéria, ela é ex-integrante aí do PP e agora do Republicanos também, assim como o Rosário Ximenes de Canidé, ex-integrante do DEM. A gente tem aí um novo direcionamento, né, como você falou, do Republicanos. O Republicanos é um desses casos, o partido aí que era muito mais ligado à oposição aqui no estado do Ceará, inclusive apoiando candidatos da oposição, e agora com a chegada do ex-senador Chiquinho Feitosa, aí um forte aliado do Camilo Santana, o partido então tem essa guinada mais governista, né? Então o partido passa a integrar ali de fato, orbitar ali o grupo governista. Temos também o Podemos, que é basicamente o mesmo caso. O partido aí tinha como liderança, né, um nome assim mais de destaque nacional, era o senador, né, Eduardo Girão, que agora ele está no Novo, né, ex-integrante justamente do Podemos, e tínhamos também o Gleidson Bezerra, prefeito de Juazeiro. Ele foi eleito pela oposição, mas se mantém no partido mesmo com essa mudança. Isso porque agora quem comanda o partido é o Bismarck Maia, prefeito de Aracati, ex-integrante do PDT. A gente não pode dizer que essa saída do PDT tem qualquer sinalização de racha, de distanciamento. Na verdade, o próprio Cid diz isso. O Bismarck Maia foi pro Podemos para tentar capilarizar essa influência governista, né? Então eles conseguem ali aglutinar mais um partido. E temos outros nomes que também chegam ao Podemos. Temos o Dr. Samuel, que é prefeito de Santana do Cariri, ex-integrante do DEM, e o Eberly Mota de Baturité, ex-integrante do PL. E aí a gente tem a sigla que deve ganhar muita força, assim, a gente conversando, as maiores apostas de analistas políticos, dos próprios políticos, que é o PT, né? Eles já conseguiram aí filiar o Flávio Teixeira Filho de Amontada, ex-integrante do PTB, e também o Thiago Ribeiro de Cascavel, ex-integrante do Cidadania, lembrando que o PT foi o partido que já no ano passado, Wagner, conseguiu filiar aí 12 prefeitos naquela época daquela confusão ali entre PDT, PT, quem seria o candidato governista. Então muitos nomes se desfiliaram de seus partidos e se filiaram ao PT, e temos 12 nomes já
Então o PT se tornou a segunda força do Ceará em número de prefeitos. Quem comentou sobre esse assunto foi o deputado federal Eduardo Bismarck, que é filho do prefeito Bismarck Maia. Ele fala aí sobre esse momento de reestruturação do partido, que está agora a cargo do pai. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. É um partido que inicia a construção agora no Estado, né? Vai começar a buscar liderança, só tinha um prefeito, já aumentou aí para 4 prefeitos, deputados e vereadores não podem sair nesse momento para construir o Podemos. Eu acho que o prefeito Bismarck deu até uma vida nova, falando assim como filho, deu até um ânimo grande para ele, que estava concluindo sua gestão aí na Prefeitura de Aracati, entregando um grande município, mas agora ele está muito empolgado com essa questão do partido, vai buscar lideranças do estado inteiro, vai fazer o dever de casa, de fazer fóruns, tudo, e buscar pessoas que estejam, de repente, satisfeitas nos respectivos partidos. Então, eu acho que esse é o trabalho, é o caminho natural, não tem outro, é o dever de casa, que qualquer partido tem que fazer nesse momento, não só o Podemos. E ele está empenhado em fazer isso, já está dialogando com algumas lideranças para poder começar a fazer esse processo de filiação, preocupar com a chapa de vereador já para o ano que vem, que é a sinalização de uma chapa de deputado no futuro, que é o que dá tempo de TV ao partido, que é o que dá fundo partidário, então a chapa de deputado federal. Então tem que começar a ser trabalhado agora. Pois é, parece que tem gente animada aí, né, para trabalhar no partido, para se reestruturar aí pensando já no ano que vem, mas com um pezinho ali, aliás, com um pé não, com o corpo todo dentro do governo, né? E além do Podemos, que já está se movimentando, temos outras movimentações aí nos últimos dias, né, com outros partidos também. Jéssica, quem é que tem ganhado força com essas movimentações aí dos últimos dias? Wagner, é uma distribuição de forças bem interessante de a gente reparar. Eu acho que a gente pode destacar aí o próprio Podemos, que a gente acabou de acompanhar aí a fala do deputado Eduardo Bismarck, que ele não é do Podemos, ele é do PDT, né? Estava falando aí por essa articulação do pai, a gente já percebeu ele falando em 2026, então isso é interessante de a gente reparar que o que a gente chama de ganhar força, né? Que não é só pensando na eleição mais próxima, é um projeto de longo prazo. Isso é interessante perceber como passa pelos prefeitos. Aí você tem aí o Podemos, você tem o Republicanos, que são esses números que o Igor trouxe também de o Republicanos ter vindo aí com avalanche, filiando prefeitos agora em maio, com perspectiva já de outros nomes aí que devem chegar nas próximas semanas, e o próprio PT, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar o que é esse ganhar força. Os prefeitos são justamente as figuras que vão estar ali no mapeamento de cada estado, vão fazer essa distribuição dos grupos políticos, vão poder capilarizar essas influências dos grupos majoritários. Vale a gente reparar que os grupos que têm longevidade no poder, é o caso aqui do Ceará, né, que a gente pode citar em um emblemático, que é o grupo dos Ferreira Gomes, é aí justamente o grupo à frente do PDT, que lidera aí nas últimas eleições municipais a quantidade de prefeitos eleitos e prefeitas eleitas. Então, tem também essa questão da aproximação com a máquina, o grupo que, claro, está aí no poder à frente do governo do estado, que está no poder no governo federal, tem muita influência nisso também, e são fatores que vão impactar nessa redistribuição de forças. Pós-eleição de 2022, naquele embate muito acirrado de PT e PDT, a gente está tendo ainda alguns desdobramentos dentro desse racha. Um deles é o do próprio Republicanos, porque agora, com a presidência do Chiquinho Feitosa, a gente vê aí um braço da influência do hoje ministro da Educação, Camilo Santana. O Chiquinho Feitosa, que estava no PSDB, chegou a assumir a presidência do PSDB aqui no estado, mas foi destituído numa batalha e até judicial, porque o senador Tasso Gereissati, à época, não queria estar ligado ao PT, apesar de ser próximo de Camilo Santana, tudo, não queria estar próximo do PT, optou por uma aliança junto ao candidato do PDT, o Roberto Cláudio. Chiquinho Feitosa, como aliado ali de primeira ordem de Camilo Santana, não aceitou isso e ficou nessa queda de braço, tanto que saiu do PSDB, assumiu agora o Republicanos, e a gente vê ele claramente à frente aí desse projeto de atrair prefeitos para o Republicanos, sendo que, claro, vale a gente considerar que o Camilo é do PT, né? Então não é
são estratégias que elas não ficam dentro de um mesmo partido. Até porque os prefeitos têm aí suas orientações de ideologia, de diálogo com os eleitores que somam mais apoio ou não. Então isso conta também nessa redistribuição. Agora o PT é um caso muito importante de a gente observar também desde 2022, porque vem muito nesse momento de uma recuperação histórica do PT, de um protagonismo do partido. Aqui no Ceará, então, nem se fala, porque 2022 resultou no governo do estado com o nome do PT, e no governo federal com o nome do PT, que também foi o mais votado aqui no Ceará, agora o presidente Lula. E o partido está se reerguendo desde 2022. Filiar 14 prefeitos em pouco mais de um ano é bastante coisa. É importante observar esse movimento. O PT que, depois da crise ali no governo Dilma, com o impeachment, com a Operação Lava Jato, foi perdendo muito apoio, foi perdendo muita prefeitura, está nesse movimento de se fortalecer. E o Podemos aí como um braço, a gente falou do Republicanos como um braço aí do Camilo, mas tem o Podemos como uma estratégia aí de braço do PDT. Bismarck Maia é um aliado de muito tempo, de longa data aí do senador Cid Gomes, e está nessa estratégia de fortalecer uma força paralela, até porque o próprio PDT perdeu nomes em 2022 por causa desse racha. Então é o jeito de manter ali os aliados pertinho, não exatamente onde eles estavam, mas ainda no guarda-chuva de um mesmo grupo. Então acho que esses são os destaques, pelo menos por enquanto, nessa redistribuição das forças. Falamos aí de Podemos, né? Falamos também do Republicanos, desses dois partidos que estão chegando aí com muita expectativa na base aliada do governador Eumano de Freitas, mas essa base aliada é grande, inclusive já tem aliados já firmados, né? Partidos mais consolidados nessa aliança aí desde mais tempo, né? Do que essas novas legendas que estão chegando agora. Uma delas é o PP. Quem chefia aí o partido é o Zezinho Albuquerque, né? Deputado estadual, agora secretário do estado, e ele também comentou sobre isso, como é que o partido está se estruturando nessa corrida aí para se fortalecer para 2024. O PP é o partido que hoje está muito bem representado, com 49 deputados federais. Nós temos o presidente da Câmara, o nosso grande deputado federal Arthur Lira, né? E o PP tem um deputado federal aqui, que é o AJ Albuquerque, na segunda eleição. Nós temos 3 deputados estaduais, nós fazemos parte desse governo. Num primeiro momento, nós apoiamos essa decisão que houve um problema, todos nós sabemos no estado do Ceará, que não vale, ninguém olha para o retrovisor, tem que olhar para frente, né? E o Eumano ganhou no primeiro turno e nós tivemos em conjunto o tempo todo, né? Mais de 20 prefeitos que são amigos nossos, que votam comigo ou com a Jota ou com outros deputados federais, deputados estaduais ou federais nossos, mais de 25, deram um apoio por unanimidade ao prefeito Eumano, e nós participamos do governo mais uma vez. Eu fui secretário das cidades, voltei para a Assembleia e agora retornei para ser secretário, e temos participações no governo do governador Eumano, que é normal essa participação. E aí estamos de braços abertos para receber outros filiados que entendem que o PP é o partido para que eles possam crescer e trabalhar em prol do desenvolvimento do seu município ou do estado do Ceará. E claro, quem segue também nessa discussão, nessa correria aí para filiações de prefeitos é o PT, o partido do governador. A gente já comentou sobre isso hoje. Nos últimos dias a gente tem feito algumas publicações no Diário do Nordeste sobre filiações que o partido tem conseguido fazer, né, diante aí desse fortalecimento da imagem do partido, com o terceiro mandato do presidente Lula e com uma eleição aí no primeiro turno do governador Eumano de Freitas e a influência do ministro Camilo Santana. Vamos ver o que é que o CONIN, né, o Antônio Filho, presidente do partido a nível estadual, ele comenta sobre essa movimentação partidária que o partido vive nesse momento. Vamos acompanhar o trecho da entrevista. Tem prefeitos que têm nos procurado, mostrando interesse em vir para o PT, discutir aliança com o PT, e nós estamos conversando, tratando. Aqui mesmo no Cariri, o prefeito de Milagres, o Figueiredo, que já foi filiado ao PT, está retornando ao PT.
tem outras manifestações de interesse, mas isso não é o foco no momento. O foco no momento é total apoio aos nossos governos, Elmano e Lula, para que façam grandes gestões e isso naturalmente fortalece o PT no Ceará e no Brasil. O Evandro é uma liderança extraordinária, um grande presidente da Assembleia, tem conduzido a Assembleia com muita habilidade, é um democrata, se relaciona bem com todas as bancadas, com o PT especialmente a gente reconhece. Então qualquer partido do Ceará se sentiria muito honrado com a filiação do Evandro, mas isso não antecipa escolha de candidatura, não define nada antes do tempo. O presidente está falando do Evandro, né? Nas últimas semanas a gente comentou sobre essa possibilidade do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que hoje é filiado ao PDT, de deixar o partido e se filiar ao PT como provável, um possível candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo partido no ano que vem, mas existem outros nomes ali que também estão sendo ventilados no partido, né, Igor? A gente pode falar aqui do prefeito de Caucaia, Vitor Valim. Ele disse que se sentiu feliz com o convite que partiu do governador Eumano de Freitas. E também tem o professor Marcelão, que é o prefeito de São Gonçalo do Amarante. O presidente Conim também já comentou que as conversas já estão bastante avançadas e a possibilidade de se concretizar é muito grande. Lembrando que Vitor Valim e professor Marcelão foram eleitos pelo PROS, ali na aba do capitão Wagner, né, oposição ao então governador Camilo Santana, e hoje vivem uma realidade diferente. A gente pode falar em ironia, Igor? Pois é, Wagner, é muito difícil um prefeito ele conseguir se manter na oposição, né? Nessa última eleição municipal a gente teve nomes de municípios estratégicos sendo eleitos pela oposição, mas eu acho que ao longo desse período, aí, esses últimos quase 4 anos, fica claro o quanto é difícil, mesmo para municípios, para prefeitos que comandam municípios que têm ali uma arrecadação significativa, uma população significativa, ele conseguir ali se manter, enfim, fazendo frente de alguma forma ao governo do estado ou coisas do tipo. Então, eu acho que esse acaba que é um movimento natural, assim como essas lideranças políticas, os governantes precisam dessa base, né, desse prefeito, porque a imagem ali mais próxima que a população nos municípios tem, no interior tem, é a figura do prefeito. Esses prefeitos também precisam do estado para, enfim, repasses, para uma série de articulações e relações. Então, é natural essa aproximação. Nesse caso, foi assim surpreendente para muitas pessoas, inclusive, porque, por exemplo, pelo menos no caso do Vitor Valim, ele se aproximou demais, assim, né? Se comparado a 2020, né? Então, a gente tem aí um Vitor Valim fazendo campanha pelo Lula, fazendo campanha pelo Camilo, com camisa de Lula, camisa do 13, enfim. Foi algo que realmente ele se aproximou ali e se fixou mesmo no grupo governista. Já o professor Marcelão, até a última eleição, ele ainda fez ali uma campanha para o capitão Wagner, sempre ressalta essa amizade que ele tem, mas de fato agora ele está indo aí mesmo, a gente já conversou inclusive com lideranças do PT e há conversas avançadas entre o professor Marcelão e a cúpula do PT para essa filiação. Então, é um movimento, é a política, né, acontecendo, assim. Então, naturalmente, esses lideranças, eles se aproximam, de fato, do poder. Jéssica, na sua avaliação, isso ajuda a enfraquecer a oposição? Se a gente for lembrar aqui, o Podemos, o senador Eduardo Girão era filiado ao Podemos, então era a maior liderança do partido no Ceará, né? Se você pegar o Republicanos, que agora está com o Chiquinho Feitosa, né? Também a hoje deputada federal Daiane Bittencourt, né? A Daiane do Capitão, ela foi filiada ao Republicanos, ali como um movimento de fortalecer as candidaturas conservadoras, e a gente está falando aqui agora de 2 prefeitos que se elegeram na oposição, estão aí com conversas avançadas para se filiar ao PT. O Vitor Valim, inclusive, chegou a dizer que ele se filiaria a qualquer partido que fosse indicado pelo ministro Camilo, né? É uma situação aí que vai se complicando por parte da oposição, né, Jéssica? Fica realmente um ponto de interrogação sobre com quem a oposição vai estar, com quem ela vai disputar aí aliança, vai, né, disputar as eleições e com quem vai estar nas alianças, porque
tem essa perda dos nomes. Em 2020 houve essa comemoração por parte da oposição de que, ainda que em número baixo, mas tinham conquistado importantes prefeituras, né? São Gonçalo, Caucaia, Juazeiro do Norte, aí Maracanaú, que já é histórico, aí a gente está na oposição. Houve o desempenho do Capitão Wagner aqui em Fortaleza, levando a eleição para o segundo turno. Foi uma disputa acirrada no segundo turno. Então parecia ser um novo momento. Agora, se a gente olha para esse cenário, 3 anos depois, o Republicanos, que foi um aliado do Capitão Wagner, está agora já na base governista. O Podemos também está na base governista. Os principais nomes, Gleidson, que não é um caso de ter mudado de partido lá em Juazeiro do Norte, mas o Podemos agora, que é o partido ao qual ele está ligado, está na base governista, então não dá para contar exatamente com ele como oposição também. Essa guinada do Vitor Valim me parece que há um risco de ser muito cara, se ele pensa em reeleição lá em Caucaia, porque o Vitor Valim foi um nome muito que veio nessa onda do bolsonarismo, numa ideologia mais conservadora. O vice-prefeito, que hoje está rompido com ele, o Deusinho, é um nome muito ligado aí a esse grupo mais conservador, ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa articulação de forças lá em Caucaia vai ser muito desafiadora, e o partido ao qual o Vitor Valim pretende se filiar para disputar uma possível reeleição vai contar muito para isso. Mas de fato não é um cenário fácil, não vão sobrando aí muitos partidos, né? O próprio PL, que agora ficou como essa cara da oposição nacionalmente, por ter sido o partido ao qual se filiou o Bolsonaro, aqui no Ceará há muitas interrogações, porque ao longo da trajetória do Acilon, que é o presidente do PL e que comanda um grupo de prefeitos também, a trajetória dele foi ligada ao governo, né, à máquina. Então, como que ele vai manter aí a postura de 2022 para uma disputa municipal é realmente, assim, de pouca fé de que vai ser uma oposição, de fato, né? Vai depender dessa articulação nacional, mas eu não acreditaria muito nisso. Mas, por enquanto, é o que parece que vai estar mais ligado ali à União Brasil, né? Fazer essa dobradinha aí, União Brasil-PL. E assim, se a gente for comparar 2020 com agora, a oposição perdeu um apoio significativo, que é o apoio nacional, né? A gente tinha, na época, o Bolsonaro aí fazendo campanha nas lives para o Capitão Wagner, enfim, era um cenário bem mais confortável para a oposição aqui no Ceará do que agora, que a gente vê aí o PT renascendo e ganhando muito mais força do que tinha naquela época, com o presidente Lula, com o governador Elmano, enfim. E são figuras que têm uma identificação muito forte com o PT, porque a gente tinha o ex-governador Camilo Santana, que era do PT, mas ele tinha uma identificação muito forte para o eleitor, enfim, justamente com o grupo ali Ferreira Gomes, né? E aí, mais para o fim aí do mandato dele, até depois que ele já deixou o governo, é que ele vira mesmo essa figura de liderança dentro do PT, enfim. E agora não, a gente tem o Elmano, que é um quadro tradicional do PT, tem o Lula na presidência, tem o Camilo como ministro, então, e para além disso tem essa figura do Ciro, que era outra liderança aqui do estado, mais enfraquecida. Então, de fato, essa imagem do PT, da esquerda, está muito fortalecida nesse momento, e para a oposição vai ser um desafio muito grande, assim, eu acho que poucas vezes se teve um desafio tão grande, né? Porque vale a gente considerar que nessa disputa de prefeitos, quem são os padrinhos políticos é um cálculo que faz parte aí. Se você está num município mais distante dos grandes centros, há um apelo de figuras mais populares, que têm mais relevância nacional, que as pessoas conhecem. Então, um líder como Ciro Gomes, somando derrotas, não é exatamente um padrinho que os prefeitos vão querer, né? Isso, na conta do PDT, fica bem desafiador também. Via de regra, na última eleição, se a gente for considerar, onde surgiu uma oposição ali bem significativa foi propriamente dentro do grupo governista, né? Então, o PDT rachado ali deu mais dor de cabeça, talvez, do que, de fato, a oposição histórica, assim. Então, talvez nessa eleição, se o PDT não conseguir se recompor, esse grupo governista não se recompor, talvez seja daí que surge a oposição, né? E tem o próprio PSDB também, que está tentando fazer um movimento aí de se fortalecer, mas até agora sem nome já com mandato, né? Sem prefeito, sem nomes assim com mais fôlego, com exceção, claro, do vice-prefeito de Fortaleza, que é quem está aí junto com o senador Tasso, tentando reconstruir o partido aqui. E quem está nessa movimentação também é o MDB do Eunício Oliveira, né, deputado federal, que já foi senador, presidente do Congresso, e que também comentou, né, falou conosco e disse como é que está aí a preparação do partido
pensando em fortalecer a legenda para a próxima disputa eleitoral. Porque o PMDB não vai, vai ficar muito maior do que o PMDB é. Nós não vamos para essa disputa de prefeito A, prefeito B. Eu tenho sido muito procurado, por prefeitos, inclusive. Nós temos 4 prefeitos que estão vindo para o MDB. Nós temos vários ex-prefeitos que foram retirados pela democracia e hoje as pessoas sentem muita saudade deles porque os que entraram não fizeram o dever de casa. Então nós estamos fazendo essa movimentação, fizemos uma grande convenção há 15 dias atrás e eu estou ainda na recuperação dessa perna, mas já me comprometi que todos os meses nós vamos fazer uma reunião no interior do estado para fazer um ajuntamento dos interesses das pessoas para que a gente possa cumprir o nosso papel de legislador e de alguém que tem que retribuir a generosidade do povo cearense. O dirigente fez até cirurgia, para caminhar melhor pelo interior, para conversar com os aliados. Agora, o MDB é um partido ali que tem sido aliado do governador, do governo do estado. Se a gente for lembrar aqui da campanha de reeleição de Camilo Santana, ele falando em 2018, falando que tinha recebido muita ajuda do então senador Eunício Oliveira, enquanto presidente do Congresso, para liberar recursos. Então, desde essa época que essa aliança ela vem sendo firmada. Agora, Jéssica, falamos agora também de novo, falando de Podemos e Republicanos, que estão aí com essa função, de se estruturar, de reforçar a base aliada do governador. O PT disse que não tem ali uma disputa de quem filia mais, Diz que, inclusive, os amigos, que eles chamam assim, os aliados do governador Elmano, estão livres aí para ir não só para o PT, mas também para o Podemos e para os Republicanos. Será que não existe de fato ali uma disputa ali nos bastidores para quem filia mais? Guimarães já falou que, nos últimos meses ali que tinha uma meta de 50 prefeituras, Será que não existe mesmo essa disputa? Quem acredita que alguma coisa na política, o próprio campo de disputa, não vai haver aí uma queda de braço por prefeitos, por alianças? Me espantaria, claro, se eles dissessem, se reconhecessem que é essa disputa, porque a gente sabe que o discurso, a narrativa faz parte aí da estratégia, ninguém quer entregar suas fichas, ninguém quer dizer que está brigando com ninguém, mas é fato que isso conta muito. Claro que todo partido quer o maior número de prefeitos, e isso porque não é só o número de prefeitos que está em jogo. Um prefeito que tem uma boa gestão, um prefeito, uma prefeita, ele tem também uma maioria na Câmara Municipal do seu município. Isso conta ter o prefeito, ter vereadores e vereadoras, e isso vai estendendo a capilaridade do partido. Essa conta, ela não fecha na eleição municipal. Ela se concretiza na eleição seguinte, que são as eleições gerais, quando estão em jogo cargos de governador, de deputado, de senador, de presidente da República, que é aquela hora que você ter esses nomes que vão pedir voto ali próximo da população de fato, que é o prefeito, que é o vereador, que é o líder comunitário ligado ao vereador, esses nomes contam muito na eleição e que você não pode estar no município. Então é claro que os partidos querem ter os nomes amarrados, querem ter o maior número ali para essa queda de braço, inclusive na hora de decidir quem é que vai disputar, quem é que vai disputar nome para governo, quem vai disputar cargo de vice-governador, vice-governadora. A gente viu essa conta sendo feita em 2022. A gente viu partidos como o PSD, que é presidido aqui pelo Domingos Filho, ex-vice-governador do estado, colocar na conta a quantidade de prefeitos que o PSD tinha e como isso podia ser válido na hora de levar um candidato a governador aí, Ceará dentro. Então, disputa aí, não tem nada na política que não tenha disputa. Como sempre tem, de fato, E a gente vai acompanhar se de fato existe de fato essa corrida ou não, Tem gente dizendo que não, mas no fundo a gente sabe que tem essa procura, que tem essa prioridade. Quem é que não quer fortalecer o seu partido, ter a quantidade maior de prefeituras, porque isso também é o interesse dos próprios deputados, porque tem a base ali que quer se fortalecer aí para a reeleição. Mas enfim, são cenas dos próximos capítulos. Pessoal, muito obrigado por participar do programa de hoje. A gente falou um pouquinho sobre a questão da organização dos prefeitos e só está começando porque até o final do ano ainda tem muita mobilização, porque ano que vem inclusive tem janela partidária e dos vereadores e a gente tem mais história para contar
até o ano que vem. É isso, muito obrigado, um prazer estar aqui novamente. E qualquer novidade, estaremos aqui de novo. Qualquer fofoca, traremos aqui para vocês. Olha, a gente vai seguir sim acompanhando, porque até agora, desde 2020, uns 30 prefeitos mudaram. Acho que esse número vai subir muito aí ainda. Então, claro, né, já fica o convite para todo mundo para nos acompanhar lá pelo Diário do Nordeste, que a gente vai estar sempre atento a isso. Muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigada, Wagner. Obrigada, Igor. Prazer estar com vocês. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Igor. Então, até a próxima oportunidade, até a próxima discussão aqui no Ponto Poder Cafezinho. Pessoal, essa edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.